Bom dia, tudo bem com vocês? A aula de hoje é a correção da lista número 7 do segundo ano. Continuação sobre lei dos senos e dos cossenos. Número 1. Calcule a medida do lado x do triângulo abaixo, sabendo que o ângulo oposto a ele mede 60. Então, temos aqui um triângulo, temos o lado x e o ângulo oposto a ele mede 60 graus. Então, 60 fica nesse lado aqui. Observando a figura, nós temos dois lados, medida de dois lados e apenas um ângulo. Quando isso acontece, a gente utiliza o cosseno. E a fórmula do cosseno é a ao quadrado igual b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo. O ângulo aqui é 60 graus, então cosseno de 60 graus. Quem fica antes da igualdade é sempre o lado oposto ao ângulo. Então, o ângulo está aqui, o lado oposto a ele é x. No caso aqui, x fica antes da igualdade. X ao quadrado igual. B e C tanto faz a ordem, embora aqui eles sejam iguais. Mais 13 ao quadrado, menos 2 vezes 13, vezes 13, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 0,5. X ao quadrado é igual. 13 ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. Mais, novamente, 13 ao quadrado, 169. Menos 2 vezes 13 vezes 13 vezes 0,5, que dá 169. X ao quadrado igual 169 menos 169, 0. Então, nós sobramos aqui apenas com 169. X é igual raiz quadrada de 169. X é igual a 13. 2. O proprietário de um terreno deseja conhecer a distância entre sua casa e a nascente de um rio. O caminho da casa à nascente, porém, é de difícil acesso. A partir da frente da casa e com auxílio de um teodolito, mediu o ângulo através do qual avistava a nascente e o pomar, obtendo 48 graus. Caminhou então 420 metros em linha reta até o pomar, de onde mirou a nascente e a casa, a um ângulo de 64 graus. Quantos metros aproximadamente separam sua casa da nascente? Então, a primeira coisa aqui é fazer a figura. Fizemos aqui. Estão em lados sempre longe, distante um do outro. Você vai fixar a casa, a nascente e o pomar, em qualquer um dos cantos. Isso não vai interferir. Se eu colocar a casa aqui, posso colocar a casa, aqui eu posso colocar a nascente e aqui eu posso colocar o pomar. Se colocar em outra ordem, não vai interferir, vai chegar no resultado mesmo assim. O que nós temos que seguir é aqui: casa, nascente, pomar. Lá no exercício está falando: o caminho da casa à nascente, porém, é de difícil acesso, a partir da frente da casa. Então, ele está aqui, fixou ele aqui, frente da casa. Com auxílio de um teodolito, mediu o ângulo através do qual avistava a nascente e o pomar, obtendo um ângulo de 48 graus. Então, ele estava aqui, com o teodolito, avistou a nascente e o pomar sobre um ângulo de 48 graus. Caminhou, então, 420 metros em linha reta até o pomar. Da casa até o pomar, 420 metros. De onde mirou a nascente a casa a um ângulo de 64 graus. Então, do pomar, ele avistou a casa e a nascente, e o ângulo era de 64 graus. Quantos metros aproximadamente separam sua casa à nascente? Observando a figura, nós temos a medida de dois ângulos e apenas a medida de um lado. Então, usa-se o seno.
Pediu a distância da casa nascente, ele não quer saber a distância da nascente ao pomar. Então, aqui não preciso descobrir. Preciso descobrir esse lado aqui que eu vou chamar de X. Para descobrir esse lado aqui, eu preciso utilizar o lado de 420 metros. Para isso, eu vou descobrir o terceiro ângulo que eu vou chamar de alfa. Seguindo aquela mesma regra. Os três ângulos internos de qualquer triângulo dão sempre 180 graus. Então, eu vou pegar alfa mais 64 mais 48 é igual a 180. 64 graus mais 48 graus dá 112 graus. Alfa é igual a 180 menos 112, alfa igual a 68. Então, esse ângulo aqui é de 68 graus. Usando o seno, nós temos, posso começar com qualquer ângulo, qualquer lado, eu peguei o X. Lado oposto aqui é 64 graus. Então, X sobre o seno de 64 é igual a 420 sobre o seno de 68. No exercício foi dado o seno de 64 e o seno de 68. Só substituir. Multiplicando. X vezes 0,92, 0,92x. 0,89 vezes 420, 373,8. 373,8 dividido por 0,92 é aproximadamente 406 metros. O acesso ao aeroporto de uma cidade é feito por duas vias de contorno retilíneo, ou seja, em linha reta, que cruzam segundo o ângulo de 53 graus. A primeira tem 2,1 km de extensão e a outra 3,5 km de extensão. As vias têm origem em dois postos de gasolina. Qual a distância entre esses postos? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fixar. Essas vias pode ser qualquer uma delas aqui. Se não vai, você pode pegar essas duas, ou essas outras duas, ou essas duas aqui. Tanto faz. O que eu tenho que saber é que onde elas encontram, formam um ângulo de 53 graus. Então, vou pegar essas duas vias aqui, essa e essa. Onde elas encontram, formam um ângulo de 53 graus. Uma via é 2,1 quilômetro. A outra é 3,5 quilômetro. Essas vias têm origem em dois postos de gasolina. E eles querem saber a distância entre esses dois postos, que eu vou chamar de X. Apareceu a medida de dois lados e apenas a medida de um ângulo é o cosseno. A ao quadrado, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno do ângulo. O ângulo é 53. Quem fica antes da igualdade é sempre o lado oposto ao ângulo. Lado oposto, x. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 2,1 ao quadrado mais 3,5 ao quadrado menos 2 vezes 2,1 vezes 3,5 vezes cosseno de 53 é 0,6. X ao quadrado igual 2,1 ao quadrado é 2,1 vezes 2,1, que dá 4,41. Mais 3,5 vezes 3,5 dá 12,25. Menos 2 vezes 2,1 vezes 3,5 vezes 0,6 é igual a 8,82. X é igual a 4,41 mais 12,25 dá 16,66. Menos 8,82. X ao quadrado é igual a 16,66 menos 8,82 é igual a
7,84. X é o vírgula. X é igual a 7,84, raiz quadrada de 7,84. X é igual a 2,8 quilômetros.